Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Estamos iniciando uma nova série de estudos na Palavra de Deus. Ficamos agradecidos por Deus nos conceder esta oportunidade. Ficamos agradecidos por todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam um dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Edinalva Marinho, que está parabenizando o esposo Pedro, que hoje completa mais um ano de vida. Também um alô especial para Fátima, que está parabenizando seu irmão João Carlos, aniversariou dia 24 de junho. Um alô especial para Michele Nildo Santana, parabenizando o filho Samuel, que aniversariou dia 27 de junho, completou 3 aninhos. Mandamos ainda um alô especial para o Genésio Mioto, que parabeniza Elisângela, que ontem, dia 28, completou mais um ano de vida. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos em Tua presença, nós te agradecemos pela vida, pelos cuidados, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos, Pai, porque estamos iniciando uma nova série de estudo na Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Ó Pai, abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentam. Abençoe Pedro, que está hoje completando mais um ano de vida. Abençoe também o Samuel, que aniversariou dia 27, completou 3 aninhos. Abençoe o João Carlos, dia 24 de junho ele aniversariou. Também a Elisângela, que ontem completou mais um ano de vida. E todos os demais, Pai, que estão nos acompanhando, conceda as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar juntos com vocês estudando o livro de Êxodo. E aqui em Êxodo nós vamos encontrar relatos de pessoas que foram oprimidas, pessoas que foram marginalizadas, pessoas que foram perseguidas, exploradas, desprezadas. E assim, aqueles que hoje também se sentem abandonados, esquecidos, escravizados, podem encontrar esperança, porque o mesmo Deus que salvou os hebreus, livrando-os da escravidão lá no Egito, também poderá nos salvar. E nós cremos no poder de Deus e no desejo que Ele tem de nos conceder vitórias nos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Em Êxodo, no capítulo 2, nos versos 23 a 25, nós lemos: Os filhos de Israel gemiam por causa de sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Aqui está, em Gênesis 2, 23 a 25, o relato de que Deus ele não se esquece das alianças que Ele faz conosco. Deus não se esquece de suas promessas. Deus havia prometido a Abraão que faria dele uma grande nação, o chamou para sair da terra de Ur dos Caldeus e ir para uma terra que ele iria mostrar, e Abraão, pela fé, ele creu e foi. E sabemos que Deus ele disse para Abraão que a descendência dele se tornaria uma grande nação, mas que eles seriam escravizados e passariam cerca de 400 anos cativos, e assim aconteceu. Quando Jacó foi com os seus filhos para o Egito, José ele já estava lá. Por quê? Porque José ele foi vendido como escravo para os ismaelitas. Quando José foi visitar os seus irmãos para saber notícias deles e levar para o pai Jacó as notícias de seus irmãos, eles pensaram: nós agora vamos nos vingar de José, o sonhador. Nós iremos nos livrar dele. E então tramaram um plano para que pudessem matá-lo. Mas um dos irmãos de José disse: não vamos fazer isso com ele. Vamos lançá-lo num poço, deixá-lo ali, porque a intenção desse irmão era
livrá-lo depois do poço e que ele voltasse para casa. Mas nesse período que José estava lá dentro do poço, passaram os ismaelitas. Eles eram comerciantes que compravam de tudo que achassem para comprar e eles vendiam para outras pessoas. E então ofereceram José para os ismaelitas e eles o compraram e o levaram para o Egito. José, então, ele já estava lá no Egito, porque foi vendido como escravo. E nós conhecemos muito bem a história de José. Ele foi para a casa de Potifar e ali a esposa de Potifar quis ter um caso com José. José fugiu desse assédio dessa mulher e então ela conseguiu segurar a capa que José usava e aí disse para o marido: olha aqui, ó, o rapaz que você colocou para trabalhar aqui em casa, ó, ele está me assediando, querendo ter algum caso comigo e aqui está a roupa dele, olha. José foi preso injustamente, mas Deus tinha um plano para José. Assim como às vezes nós também nos achamos injustiçados e nós pensamos que Deus ele se esqueceu de nós, José ele permaneceu fiel ao Deus que ele servia, ao Deus que ele aprendeu com seu pai Jacó, a amar esse Deus e servir a esse Deus. José ele permaneceu fiel mesmo na prisão. E nós conhecemos a história daqueles dois servos do rei, o copeiro e o padeiro, que também estavam presos, tiveram sonhos. José revelou os sonhos e aí o copeiro, que voltou a servir lá no palácio do rei, passado 2 anos depois que José havia revelado o sonho, ele se lembrou. Por quê? Porque o rei Faraó também teve um sonho e queria que alguém interpretasse. E ele se lembrou de José lá na prisão. Nós não iremos entrar em muitos detalhes, mas você se lembra dessa história. E depois, então, que José já estava lá, foi colocado como governador do Egito para poder providenciar meios para que o povo não perecesse de fome devido àquele sonho que o faraó havia tido. E José foi muito abençoado por Deus. O Egito prosperou, José prosperou e lá em Canaã, onde o pai de José e os seus irmãos estavam, houve também fome em consequência daquele sonho que Faraó havia tido. 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome. José, orientado por Deus, ele fez provisão, armazenou muita comida para que não faltasse comida durante o período da seca, e os irmãos de José foram até ao Egito para comprar comida, e lá José reconheceu seus irmãos, e eles não conheceram José. José vestido diferente, né, agora como um egípcio, como um governador, e os irmãos de José, como sempre, né, eles foram lá na mesma aparência, já havia se passado alguns anos, mas José os reconheceu. E então, quando Faraó soube que os irmãos de José estavam ali, Faraó disse assim: olha, traga o seu pai e seus irmãos para cá e eles vão morar aqui conosco. Nós vamos providenciar umas terras para eles e eles vão poder estar habitando aqui. Nós lemos então, vamos ler com vocês, Êxodo capítulo 1, nos versos de 1 a 7, diz assim: estes são os nomes dos filhos de Israel que se mudaram para o Egito com Jacó, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Ao todo desceram ao Egito 70 descendentes de Jacó, incluindo José, que já estava lá. Com o tempo, José e seus irmãos morreram, e toda aquela geração chegou ao fim. Mas seus descendentes, os israelitas, tiveram muitos filhos e netos. Multiplicaram-se tanto que se fortaleceram e encheram a terra. Então aqui começa o relato dos irmãos de José com as suas famílias que foram para o Egito. E eles eram 70 pessoas ao todo, incluindo José, que já estava lá. Vejam, de 70 pessoas, eles se tornaram uma grande nação dentro do Egito, porque eles se multiplicaram, eles foram fecundos, eles encheram a terra do Egito com os seus descendentes. E aqui
em Êxodo capítulo 1, nos versos de 8 a 11, nos diz assim: Por fim, subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. O rei disse a seu povo: Vejam, agora o povo de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Precisamos tramar um plano para evitar que se tornem ainda mais numerosos. Se não o fizermos e houver guerra, eles se unirão a nossos inimigos, lutarão contra nós e depois fugirão desta terra. Assim, os egípcios nomearam capatazes para dirigir o trabalho do povo. Sob opressão, os israelitas construíram Pitom e Ramsés, 2 cidades que serviam de centros de armazenamento para o faraó. Aqui nós então já encontramos um faraó que assumiu o poder alguns anos depois que José já havia morrido e também que os seus irmãos haviam morrido. E este faraó, conforme lemos aqui, ele não conheceu José. Ele não sabia que José foi um homem que evitou uma tragédia no Egito, onde todos iriam morrer de fome. Mas, usado por Deus, José, ele pôde fazer provisão de alimentos para que, durante aqueles 7 anos de fartura, tudo fosse armazenado e eles pudessem ter comida para os 7 anos de fome que haveria. Mas este faraó, ele não conheceu José. E então, ele agora, vendo que o povo de Israel tinha se tornado numeroso dentro do Egito, ele disse: olha, nós precisamos fazer alguma coisa, porque senão esse povo, ele vai se rebelar contra nós e vai fazer com que nós nos tornemos servos deles. Então, nós precisamos agir o quanto antes para que o povo de Israel não se volte contra nós. E então este faraó escravizou os israelitas e estes israelitas, sob opressão, tiveram agora que trabalhar como escravos para o Egito e principalmente para este faraó. Mas como nós dissemos agora há pouco, Deus já havia dito para Abraão que o seu povo, a sua descendência, passaria 400 anos no Egito como escravos. E assim aconteceu. Mas, durante esse estudo que nós iremos fazer, nós vamos ver que Deus estava no controle. Deus estava preparando um povo para que pudesse servi-lo e pudesse adorá-lo, não ali dentro do Egito, mas na terra que ele havia prometido a Abraão, que era a terra de Canaã. E é interessante nós vermos que o povo ele era afligido, mas nos diz aqui em Êxodo capítulo 1, no verso 12, que quanto mais eles eram afligidos, tanto mais eles se multiplicavam e tanto mais eles se espalhavam. Eles iam crescendo numerosamente dentro do Egito. Mas Deus, ele é soberano. Deus, ele salvou o seu povo dessa escravidão, assim como também ele quer nos salvar dos nossos problemas, dos nossos pecados e quer nos dar a libertação total que nós só encontramos através de Jesus Cristo. Queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Nós vamos retornar amanhã para dar sequência a este nosso primeiro estudo desta nova série, mas queremos trazer para vocês a lembrança de que diz a palavra de Deus: a nossa pátria, ela está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.